Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um podcast da Wiggles, o podcast que ajuda você, pequeno e médio empresário, a vender mais e melhor, ou seja, com lucro. E hoje a gente trouxe um tema aqui muito relevante. Qual que é a importância dos indicadores para vender mais? E para isso eu estou aqui com meu amigo e sócio João Gabriel. Fala, João! E aí, Vitão, como é que você tá? Tudo bom? Muito bom. Bora Tema falar de interessantíssimo, números né? Falar de números é sempre complicado. E que o pessoal já começa a pensar planilha, dashboard, enfim. O que você acha disso? Tem que ter o número, João? Tem que ter número. Qual que é aquela frase que você fala mesmo? Em Deus eu confio, para os demais traga-me os números. Tem vendedor que boa. fala, né? Tem muito vendedor falastrão, que fala que faz, mas no final do dia você fala, cadê os números? Exatamente. Cadê os resultados? Exatamente. E vendedor é movido a resultado, né? Empresário tem que ver resultados. Tem que ter número, né? Aquela frase também que acho que é o Caio Carneiro que fala, se eu não me engano, pessoas mentem, números não. Né? Então as pessoas vão mentir, mas os números não, porque 1 mais 1 vai continuar sendo 2, não tem jeito, e é assim. E falando em importância dos números para vender mais, né? Quando a gente fala de número, já começa a dar aquele frio na barriga. Ah, eu não gosto de planilha, eu só quero vender, eu não quero ficar na planilha. Ah, eu só quero vender, eu não quero ficar fazendo conta. Olha, vai ter que fazer concurso público, né, João? Com certeza. Não tem jeito, não tem jeito. Pública. A cabeça de vendedor, talvez muitos empresários, eles têm a cabeça de vendedor, né? De vender e entregar o produto, mas não é assim. Muitas empresas quebram porque não tem o controle dos números. E a gente não vai falar muito aqui do viés financeiro, tá? A gente já tem até 2 podcasts que estão falando sobre isso, sobre o viés financeiro. Nós vamos falar sobre o viés comercial, que é o viés de vendas, os números de vendas. Nós não vamos falar aqui sobre o lado financeiro da coisa, tá? Então, deixando bem claro que sim, tem que olhar os números para vender também, né, João? Não adianta ficar com medo de planilha. Como que você acha disso? Uma analogia que eu gosto de fazer, Vitor, imagina você estar dirigindo à noite num carro, né, no seu carro, e de repente o painel do velocímetro apaga. Desliga, some tudo, e na hora você vai dar aquele desespero, vai estacionar, falar, e agora, o que eu vou fazer? Não sei se vai faltar combustível, não sei se vou estar acima da velocidade, se eu estou muito devagar, o conta-giro do motor, se está muito acelerado ou não, entendeu? Então, essa analogia que eu faço o empresário, o vendedor, o empresário tem que ver os números da venda. Tem que saber como é que está a sua taxa de conversão, seu ticket médio, e ir medindo isso dia a dia. Se deixar para medir só no final do mês, imagine quantas empresas estão estacionadas, literalmente, em faturamento, em crescimento, por não saber esses números. Exato. Então é extremamente importante. Exatamente, não saber e não querer saber também, né? Porque tem gente que vai escutar esse podcast e vai começar a procurar a solução e tem gente que vai continuar, depois eu vejo. E aí o depois eu vejo depois eu vendo também, depois eu cresço também, né? Ou depois eu quebro. Sim. Então, assim, a gente tem que ser muito duro aqui com muitas coisas. O nosso papel não é agradar os ouvintes e sim conscientizar, porque a gente está fazendo algo, a gente está vendo os resultados dos nossos clientes que são pautados em número. Nunca, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo, né? E tocando nesse assunto de número, né? Quando a gente fala, João, a palavra taxa de conversão, como que o empresário vê isso, né? Taxa de conversão. Parece algo de outro mundo, né? Não poderia explicar isso. Taxa de conversão é quantos chutes um jogador de futebol dá no gol e quantos eles acerta, né? Ou seja, a taxa de conversão é quantos clientes eu atendo no dia, desses que eu atendi, quantos eu consegui realizar uma venda. Entendeu? Essa é a taxa de conversão. Cada vendedor tem que medir a dele, porque isso varia de pessoa para pessoa. Então, assim, essa taxa de conversão é a assertividade, é o feeling de você realmente conquistar o objetivo da venda. Então, essa é a taxa de conversão. E é muito importante essa taxa de conversão, porque você vai ter a taxa de conversão do teu time, que está envolvido todos os vendedores, né? A tua equipe de vendas, só que você também vai ter o de cada um. E aí o que é interessante é se você perceber que um vendedor específico está com uma taxa de conversão muito baixa, você chegar nele e entender o que está acontecendo. Sim. Né? E aí, onde entra o papel dos treinamentos também, né? Porque você tem o antes e depois do treinamento, né? Fala assim, o antes, a pessoa a cada 10 vendia para 12, e agora? A cada 10 ela vende para 3, 4, 5, né? Então, quer dizer, ela aumenta a taxa de conversão, só que tende a esfriar. E ela tende a voltar de novo para a casinha, para a zona de conforto ali, voltar para cada 10 eu vendo para 2, né? Sim. Então, tem que monitorar isso. Eu acho que é igual um exame de saúde, né, João? Se você não for todo ano ali descobrir como é que tá, se tá com colesterol, diabetes, uma hora pode dar problema. E o vendedor, no final do dia, ele tem que lançar o relatório dele. Como foi seu dia? Como foi seu atendimento? Quantas pessoas você atendeu? Quantas pessoas você fechou? Né? Quantas você prospectou em diversos canais, seja presencial, seja na rede social?
tem que lançar esse relatório, porque é através do relatório diário que você consegue calcular isso dia a dia para ter um relatório semanal e mensal de como está o desempenho desse vendedor. Sim. E é interessante isso. Todas as grandes empresas, né, João, tem relatório. Aí quando vai para as pequenas, a gente atende muito, se você está ouvindo aqui, você vai se identificar, a gente atende muito lojas, o comércio em geral e alguns prestadores de serviço também que estão no comércio. E a gente percebe assim, poxa, grandes empresas multinacionais, ou nem precisa ser muito grande empresa, né? Uma empresa que está um pouco mais estruturada, ela tem os números, tem relatório todo dia. Né? Até o estagiário, João, tem que dar relatório do que ele fez. Aí chega no comércio e fala assim, ninguém dá relatório porque não dá tempo. Mas peraí, como não dá tempo? Não tem dessa de tempo, né? É prioridade. Então, é muito mais prioridade o meu vendedor tirar 5 minutos para lançar o que ele fez no final do dia do que ele não lançar. Não tem dessa, gente. É prioridade. Se ele não lançar, ele finge que está trabalhando, você finge que não está sabendo. Aí chega no quinto dia útil, né? O pagamento é verdadeiro. Mas, assim... O resultado não veio. O resultado não veio. Aí você vai fingir o quê? Né? Quem que vai fingir o quê? Até quando vai continuar? Então, isso tem que parar. E aí você entrou num assunto, tá bom. Mas como é que eu calculo isso? Claro, a gente tem uma plataforma. Então vocês estão falando isso para fazer jabá para a plataforma? Não. Nós estamos aqui, a gente tem uma plataforma onde teu time comercial lança o que ele está fazendo todo santo dia. Mas não quer dizer que você precisa assinar nossa. Se você quiser abrir uma planilha de Excel aí, né, dá para lançar todo dia. Você vai lançar todas as oportunidades de vendas que ele tiveram, as vendas, e vai calcular a taxa de conversão. A questão é, você vai ter a disciplina de ter essa planilha? O teu time vai lançar na planilha? Se tiver, beleza, uma planilha de Excel, um Google Sheets da vida resolve, né, João? Sim. Mas para isso tem a nossa plataforma. E como é que funciona a nossa plataforma, João? A plataforma, ela é uma parte dela é um aplicativo que vai instalado no celular de todos os vendedores. E no final do dia, né, num horário específico, geralmente alguns minutos antes do expediente, ele recebe uma mensagem no WhatsApp dele e esse robozinho nosso pergunta, como é que foi seu dia? Conta para mim. E ele vai e narra as oportunidades, as conversões, o valor de quanto ele vendeu naquele dia, lança nessa plataforma nossa. Essa plataforma faz os cálculos e retorna para o empresário os números. Legal. Então, quer dizer, o empresário ele pode ver dia após dia o que o vendedor, cada vendedor fez, isso, né? Com base nisso, ele pode ver qual que é a taxa de conversão de cada um, né? Isso é muito importante. E ele pode ver a do time também, né? Do time. E isso também dá base para projetar meta para o mês seguinte, né? Sim, com certeza. Porque é o jogo dos números, né, João? Com base nos números, você consegue projetar a meta de quantas oportunidades ele tem que correr atrás naquele dia, naquela semana, para conseguir alcançar a meta. Muito bom isso, muito bom. É... Então, quer dizer, se eu tenho lá, vamos ver se eu consigo fazer uma analogia aqui, você me corrige, você que é o cara das exatas, tá? Se eu tiver 1000 oportunidades durante o mês, 1000 oportunidades de vender, oportunidade de ligação, lead, anúncio, o que você quiser chamar aí como oportunidade. Dessas 1000, vamos supor que eu fiz 100 vendas, taxa de conversão 10%. Então, 1000, fiz 100 vendas a um ticket médio de R$1.000, para facilitar a nossa conta. 100 mil de faturamento. Perfeito. No mês seguinte, eu quero faturar 120. Então, eu posso falar, bom, com esses números aqui, eu projeto a conta, ele vai falar, você tem que ter 1.200 oportunidades. Sim. Se você manter a mesma taxa de conversão e o mesmo ticket médio. Exato. E aí é onde entra todo um trabalho de treinamento. A gente teve um cliente que, inclusive, provavelmente aí, até o dia de ser publicado, esse episódio já vai estar lá no nosso Instagram, que a gente fez exatamente essa conta. A gente manteve a taxa de conversão, salvo engano, do mês de março para abril, né? Isso. Então a gente pegou a taxa de conversão dele e o ticket médio e projetou no mês de abril. Olha, se vocês não tivessem aumentado nem a conversão nem o ticket médio, tivesse mantido do jeito que estava, quanto a mais, né, você ganhou? E deu 41.400 alguma coisa. Isso, mais de R$40 mil. Só tava na mesa, nesses João. Dois indicadores. Dinheiro estava na mesa. Então, e ele não conseguia ver. Por que ele não conseguia ver? Porque não tinha o número. Não tinha indicadores. Então, aí fica no acho, né? Eu acho que é o vendedor. Eu acho que é o marketing. Eu acho que é a agência. Eu acho que é a política. Eu acho que é o governo, eu acho que é a cidade, eu acho que é o... Poxa. Fica no achismo, né? Fica no achismo. Então, o número mostrou para ele. Olha, para você aumentar, basta você... E aí, no mês seguinte também saiu de... Eu acho que estava 59%, foi para 65%, depois foi para 73%. Isso. Então, assim, imagina. É uma escadinha bonita de ver, né?
Então, para quem não sabe, o que, que a gente chama de oportunidade? O que, que é oportunidade? Né? A chance do vendedor vender. Né? Sim, é a chance. A chance. Seja um contato que ele faz com o cliente, seja o cliente mandando, Vai mas até ele. são oportunidades. Tudo é oportunidade. São, claro que tem oportunidades que você vai converter mais fácil, mas o que interessa no final do dia é quantas oportunidades você teve e para quantas pessoas você vendeu. Exatamente. E qual ticket, né? Ticket médio, João, como explicar para quem não sabe? Ticket médio. Ticket médio é a média do valor total de vendas dividido pelo número de vendas. Vou resumir para você. Imagina que no dia de hoje você fez uma venda de R$ 1.500 e outra venda de R$ 500. Soma as duas, dá 2.000 e divide por 2. Então, o ticket médio daquele dia foi de R$ 1.000. Legal, legal. Entendeu? Então, a média, a cada venda que eu faço, a média Média. é R$ 1.000, por exemplo. Mesmo que um cliente comprou um pouco mais, outro menos, o que interessa é a média, né? Porque com a média é que você faz o cálculo, né? Coisa boa. Então, empresário que não gosta de matemática, João, o que tem que fazer? Procurar quem gosta para ajudar ele? Tem que procurar a plataforma, tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda e, além de procurar ajuda, também despertar para a vida, né? Porque, poxa, você vai ter que gostar, não tem dessa. Talvez existe hoje a tecnologia, como a nossa própria plataforma, que te entrega pronto, que você não precisa ficar ali fazendo conta em planilha de Excel. Ficar reinventando a roda. Você não tem que inventar a roda, mas você vai ter que gostar. Não adianta olhar para isso aqui e torcer o narizinho, né? Ai, eu só quero vender, eu só quero entregar. Não, você vai ter que olhar os teus números, meu Deus do céu. E nós não estamos falando aqui de número financeiro, nós estamos falando de número comercial, número de vendas. É porque sem isso aqui eu não consigo projetar meta para o mês seguinte. Porque senão eu chego lá para o vendedor e falo assim, teve uma, não vou citar nomes aqui, uma cliente que a gente foi conversar, e ela não é muito fã de números. Eu lembro que eu falei para ela, olha, a gente precisava implementar isso aqui, só que na época, João, a gente não tinha plataforma. Sim. Na época era só planilha, eu sei, não era legal preencher pela planilha. Depois eu entendi o lado dela, né? Mas na época eu falei, caramba, como assim ela não está gostando? Olha a ideia que eu trouxe, ela não está gostando. Mas depois eu entendi que o problema não é que ela não estava gostando, é que tinha que fazer pela planilha e dava trabalho. E ela falou assim para mim, eu sei, se eu quiser vender, por exemplo, 60 mil no mês, é só eu calcular quantos dias eu vou trabalhar e quanto, em média, eu tenho que vender ali por dia. Não está errada a conta dela, mas ela está olhando para a venda. Ela não está olhando para o que gera a venda. O que gera a venda, Vitor? O que gera a venda é a oportunidade. Então, se eu não calcular a oportunidade, como é que eu vou saber o quanto a pessoa vai vender? Então, não é por aí. Porque se eu ficar olhando só para venda, eu tenho que vender tantos mil por dia para dar 60 mil para essa vendedora no final do mês, não faz sentido isso para mim. Você olhar o quanto você tem que vender por dia. Até porque alguns dias do mês você não vai vender tanto igual outros dias. Então, essa média por si só ela já é um pouco errada. Agora, se eu sei quantas oportunidades eu tenho que correr atrás, eu tiro o vendedor de, vamos vender, vamos, e falo, vamos correr atrás disso, é diferente o jogo. Porque é aquela guerra que a gente comenta muito, né? Existe essa guerra todo dia, né? Todo mês nas empresas, né? Que é o empresário precisando vender. O vendedor, ele quer vender, e um cobrando o outro, mas muitas vezes o vendedor fala para o empresário, como? Como eu faço isso? Pois é. Eu sei que eu tenho que vender esse número, mas que jeito? Como? Preciso ligar e o como é o que a gente entrega. É porque se chegar lá e falar assim, se eu vender 5 mil por dia, ao longo de 20 dias, dá 100 mil. Bom, legal, olha que conta fácil, né, de chegar nessa conta. Agora, como vender 5 mil por dia? E assim, além do como vender 5 mil, quantas pessoas eu tenho que falar para me vender 5 mil? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Ou de $1 milhão, como diria. Então, assim, tem que olhar para o que gera a venda e não para a venda em si. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma e foi isso que a gente modelou e criou na plataforma, porque a gente cobra o vendedor das ações que ele tem que fazer. Porque ele quer vender, gente. Pelo amor de Deus, vocês cobram o vendedor como se ele não quisesse vender. Gente, vocês têm que vender 5 mil por dia para dar 100 mil cada um. Meu Deus do céu. Né? Pensando que é 20 dias trabalhados. Mas ele quer fazer isso, mas ele não sabe como. E você também não sabe, porque só está olhando a venda, não o que gera a venda. Precisa de estratégia, né? Ferramentas para dar na mão dele para conseguir prospectar, para conseguir ir atrás dessas oportunidades. Exatamente. E assim, esses três, né, João? Oportunidades, quantas oportunidades eu tenho que ter? A taxa de conversão, quantas dessas oportunidades se transformam em vendas? Sim. E o ticket médio, né? Qual ticket eu estou vendendo? Aí qualquer uma dessas três aqui que a gente mexer, na verdade as duas últimas, né? Sim. Elas são... e isso é interessante, viu, João? Quando a gente sabe, como você falou, né? Eu tinha lá o caso da empresa, 1.000 oportunidades, eu fiz 100 vendas, e 100 vendas é um ticket de R$1.000, deu 100 mil de faturamento. Se você falou, olha, se eu quero vender 120 mil, o que eu faço? Eu aumento as oportunidades? Nem sempre. E a gente contou, se você aumentar a taxa de conversão,
Você sai de 10% para 20%, você dobra o faturamento. Só que você não aumenta o teu custo. Aí que está o jogo do número comercial que a galera não olha, né? Sim. Quer vender mais, mas não vender melhor. Você poderia falar sobre isso? Quanto mais você treina, melhor você vende. Mais assertivo você é nessa taxa de conversão. Então, venda não é tanto dom, Vitor. Sabe? A pessoa tem que gostar de pessoas, tem que gostar de ganhar dinheiro. Mas ela precisa treinar. Então, assim, treino tem que ser algo assim como um atleta profissional. Como um jogador de basquete que tem que fazer tantos arremessos por dia para melhorar esse acerto. Então, vendas é treino. Vendas é técnica. Vendas é um passo a passo. Cada cliente é diferente. Sim, mas você tem que saber o trilho do trem que você tem que seguir para conduzir ele, para entender as necessidades dele, para propor uma solução. Então, quanto mais um vendedor tem uma frase que eu gosto bastante, que é: me dê um vendedor que estudou como um médico, que eu lhe darei um milionário. Lhe darei uma pessoa de sucesso. Porque é treino. Boa, essa eu ouvi e gostei bastante. Essa eu gostei bastante. E é interessante isso, quando a gente fala de vender mais e vender melhor, né? O vender melhor é isso, é você aumentar a sua taxa de conversão, porque você trabalha a mesma quantidade, só que você tem um melhor resultado, né? Então, eu acho que nós vamos falar de novo para ver se fica claro para quem está imaginando aqui. Imagina que a cada... Esse cliente nosso que a gente falou aqui, né? Que tinha uma taxa de conversão de 59%. Então, a cada 100 oportunidades, João, eles vendiam para 59. Hoje, eles estão vendendo para 73. As mesmas 100 oportunidades. Então, quer dizer, de 100 oportunidades, eles vendiam para 59. Agora, de 100, estão vendendo para 73. O que mudou? É uma conta simples, né? 59 para 73 é quase 20% a mais. Pois é. Só na taxa. Então, quer dizer, a oportunidade, onde está o custo, tem que gastar com marketing. É difícil gerar oportunidade, não é fácil. Então, a galera desvia o olhar. Eu vou investir mais, eu vou fazer promoção para trazer mais gente. Às vezes não é trazer mais gente, é com as oportunidades que você já tem, você aumentar o seu faturamento. A gente fala assim, vocês conseguem, né? O Eagles aí consegue fazer eu aumentar o faturamento? Fala, a gente não... É que a gente vai lá e aumenta o faturamento, a gente pega o dinheiro que está na mesa. Mostra para o empresário. Tá perdendo. Não é que o dinheiro está na mesa e ele está vendo. Depois que ele conversa com a gente, depois que ele assiste os podcasts aqui, ele sabe que está na mesa. Fala, puta, verdade. Cada 100 pessoas aqui eu devo vender para 10. 90 vão embora. Putz. E aí talvez o empresário pense o quê, João? Não, os que entram aqui compram. Claro, né? Os que entram na tua empresa, muito provavelmente, a pessoa não vai lá só para curioso. Alguns sim, mas outros não. Só que o volume não está na empresa, né? No presencial. O volume está onde? WhatsApp. O padrão de consumo mudou muito. Mudou? Né, mudou muito. Então... Eu me recordo, no ano 2002, nós abrimos a segunda filial da Lumifer em Ribeirão Preto. Era ali na Avenida Portugal, um lugar bem movimentado, tinha um semáforo, tinha um estacionamento. Eu lembro que a gente colocava os móveis até no estacionamento para chamar a atenção para quem parava ali no semáforo. E as pessoas, no caminho de casa, paravam lá, né, passavam lá todo dia, vinham e entravam na loja. O fluxo de pessoas era muito maior. Se vendia meio que no automático. Hoje não. Naquela época não tinha internet, não tinha rede social, né? A concorrência era menor. Então, hoje eu preciso fazer todo um trabalho, né, para trazer o cliente dentro da loja. Mas, para isso, eu preciso me esforçar muito mais. E o móvel na calçada já não dá mais certo. Porque hoje, na cabeça do cliente, é algo desvalorizado se você colocar um móvel na rua. Você precisa criar um ambiente dentro da sua loja para atraí-lo para dentro. Então, o padrão de consumo muda, ele muda todo o tempo. O empresário tem que se adaptar a isso. E assim, é mais fácil você ficar, né, gerando oportunidades ou vendendo mais para quem as oportunidades que você já tem. É mais barato e o efeito é na hora. Sim. É interessante que a gente está falando dessa diferença, gente, da taxa de conversão ter saído de 59 para 65, né? De um mês para o outro. 59 para 65 isso. Em um mês. De março para abril. De março para abril desse cliente. Em maio foi para 73. Maio para 73, se eu não me engano, junho está mantendo, né? 71, isso. 72, pelo que eu vi lá outro dia. Então, quer dizer, está mantendo uma taxa de conversão que era 59. E quando a gente começou a fazer a primeira amostragem, né? Os primeiros lançamentos do time, já estava em treinamento, estava na primeira semana. Sim. Eu arrisco a dizer que era, no mínimo, 50%. Mas eu não posso garantir isso, porque a primeira amostragem do time veio 59%, que já é uma taxa legal. Sim. Mas, poxa, gente, sair de 59
para ir para 70 e pouco, isso dá mais de 40, 50, 60 mil a mais que estava na mesa, com as mesmas oportunidades. É isso que a gente quer criar consciência em você que está assistindo. Porque eu vejo assim, todo o tempo aparece anúncio lá. Olha, eu vou te ajudar a aumentar o faturamento, é só você investir melhor em tráfego. Eu tenho funil australiano, funil não sei o quê, que se você aplicar, você vai arrebentar. E aí você vai ver esses funis, essas estratégias mirabolantes, o que elas envolvem? Promoção, desconto, não sei das quantas. Então, a todo tempo, o que a guruzada por aí está falando? Para aumentar faturamento, você tem que dar desconto. Para aumentar faturamento, você tem que fazer uma promoção. Não, mas não é qualquer promoção. É uma promoção que vai daqui, vai dali, você põe num grupo de WhatsApp. Legal, aumenta o faturamento? Não tenho dúvida. Só que, e o lucro? Perde no lucro, perde na margem, perde no markup. Pois é. E aí eu vou te fazer uma pergunta, João. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes que você vende na promoção, na quarta, quinta para frente, você consegue voltar ao preço normal? Consegue, porque você ensina o seu cliente a ficar esperando as promoções. E a margem? Onde é que fica? Tem até aquela música, né, que o Eduardo colocou, mal acostumado, você me deixou. Né? Então, eu não me recordo de quem era a música, é um sambinha, mas o cliente fala assim, mal acostumado, você me deixou. Né? Então, já que eu te deixei mal acostumado, agora eu só quero desconto. Sim. Então, eu vejo um perigo muito grande da galera que quer, eu quero aumentar faturamento e vai nessa guruzada que fala que tem que aumentar investimento, que tem que dar desconto. E, de fato, o cara começa a crescer, só que ele não olha para o lucro. E aí a gente não está falando aqui de você vender mais, a gente está falando aqui de você vender melhor. E vender melhor é isso, é aproveitar melhor o que você já tem. Meu, acho que só isso aqui... É matemática, Vitor, não é mágica. Exato. É matemática pura. E o ticket médio, João? Treino. Ticket médio. Como aumentar o ticket médio? Essa é boa, né? Quais são as estratégias que a gente utiliza que tem dado certo com os nossos clientes? Exatamente. O ticket médio eu vejo que é uma coisa assim, que também tem um impacto muito grande. Quando a gente é muito grande, tá? Junto com taxa de conversão, o ticket médio eu acho que é uma alavanca assim incrível. E eu sei que na gringa aí a turma conhece como upsell, cross-sell. A gente carinhosamente usa uma linguagem mais simples porque a gente treina times de vendas. A gente treina alguém que talvez nunca tenha lido um livro de vendas. E se leu um, não vai ler outro, talvez. Porque falou, nossa, que assunto chato, e não quer. Porque vem para o lado técnico. Então, a gente traz um vocabulário mais fácil, né, de entender, de fácil compreensão. E a gente fala, olha, vamos subir um degrau. Ó, se o cliente comprou esse produto, sobe um degrau. Então, o que é subir um degrau? É oferecer um produto que seja um pouquinho melhor. É oferecer um produto que seja um pouquinho mais caro. Então, ô João, já que você está vendo esse carro 1.0, você não quer ver 1.6? Eu estou subindo um degrau com ele. Já que você está levando essa camisa da marca XPTO, você não quer ver essa outra camisa aqui? Que essa outra camisa, eu sei que você já gostou dessa, mas dá uma olhada nessa. Que é uma camisa, e ele está procurando camisa, mas é um pouquinho mais caro. E isso aumenta o ticket médio. E hoje as pessoas estão dispostas a investir mais, né, para ter um produto melhor de qualidade. Se elas entenderem que tem retorno, né? Só venderia carro popular hoje em dia. Só carro popular que vende? Não, exatamente. É só Renault Kwid que vende? Não. Então, o pessoal quer um Corolla, né? Então, as pessoas estão dispostas a pagar mais para ter algo melhor e mais durável. Desde que elas entendam que é melhor e durável, que é o papel do vendedor saber explicar. Saber explicar. Né? Então, isso é muito importante. Então, quer dizer, olha como que o João tocou no assunto aqui. Quando o vendedor sabe explicar, sabe passar essa mensagem, automaticamente a pessoa fala, interessante isso aqui. Então, só um pouquinho a mais, eu vou para o produto de cima. Então, o que a gente faz? A gente sobe a escada junto com ela. Então, ela ia gastar, um exemplo, né? 1.000, ela gastou 1.200. Caramba, ela deixou R$200 a mais. Eu gosto muito, João, de ir na Gelato Borelli, provavelmente. Você vai. Eu gosto muito de chegar lá, porque você olha. Eu não me recordo os preços, tá? Eu vou chutar aqui, acho que um copinho P, R$21, R$22, sei lá. E você chega lá e eu faço de propósito. Eu chego e falo, eu quero o copo P. E automaticamente a atendente ali, a vendedora já fala assim, você não gostaria de ir por mais R$3, mas pegar o copo M? Até parece o McDonald's falando, né? Da batata frita. Da batata frita. E aí eu já sabia que ela ia falar isso. Tudo bom. Ou você chega e pede o copo M. Ela vai tentar forçar você para ir pro cascão. Você não gostaria de aproveitar e levar um cascão? E aí, beleza. Ela tá subindo um degrau. Aí eu falo, tá bom, pode ser o cascão. O que ela vai fazer agora? Que é uma outra tática, oferecer algo a mais. Que é o cross-sell aí, como queira, né? Mas a gente chama aqui de oferecer algo a mais. Subir um degrau, upsell, oferecer algo a mais, cross-sell, que a gente usa essas duas linguagens que é mais fácil de entender. Aí o que é oferecer algo a mais? Uma água para acompanhar. Por que não, né?
Você foi para gastar 21, do 21 você já foi pro copo de 28, com mais 6, 7 da água. Poxa, já gastou 35 talvez. Só que você foi para gastar 21, quase, né? Dobrou o ticket. Não dobrou, mas foi quase. Então, quer dizer, eu ia para gastar 21, com a técnica eu deixei 35, por exemplo, tá mais ou menos esse valor, não sei quanto tá os copinhos aí, tá bom? Quem é fã de Borelli aí nos perdoa que eu não lembro mesmo quanto tá o copinho. E, ou seja, essa é a ideia, né, João? O cliente vai na sua loja querendo, ou na tua empresa, querendo comprar um produto X e você, através de técnica e mostrando para ele, entendendo que aquilo é bom para ele, ele acaba deixando mais dinheiro. O que mudou? Não é o mesmo cliente? O mesmo cliente. Não é a mesma venda? Eu gosto, Vitor, no nosso negócio lá dos móveis, de ir até o cliente. Porque é um produto de valor agregado. Né? A pessoa não acorda, não compra um jogo de sofá, uma mesa de jantar todo dia. E muitas vezes ele está na dúvida. Será que vai caber no meu lugar? Será que a cor vai combinar com o meu ambiente? E aí eu falo, a gente faz um atendimento diferenciado, que é ir até sua casa, levar alguns modelos, ver o seu ambiente com os móveis, para você ver no local. Questão de cor, tamanho. Por que eu faço isso, Vitor? Porque se o cara está comprando uma mesa de jantar, eu olho ali se ele não tem uma piscina. Para oferecer uma espreguiçadeira, oferecer um guarda-sol. Entende? É oferecer algo a mais, porque ele já tem ambiente, mas talvez ele não está com aquilo na cabeça. Sim. E que hora que eu ofereço isso? A hora que eu fecho o primeiro. Isso é importante. Fechou? Fechou. Ah, mas e ali? Não, estou pensando também. Eu posso entrar em contato com você daqui no próximo mês? Para a gente falar sobre... Ou leva na casa dele sem compromisso, a hora que ele vê no lugar ele já compra, né? É estratégia, Vitor. Não é o achismo, algo da nossa cabeça. São técnicas que a gente aprendeu, né, ao longo desses anos. Gastou muito para aprender, né? Muitos treinamentos, muitos livros. Exatamente. E é interessante aqui, João, partindo por um pressuposto, né? O quanto que o empresário está perdendo de dinheiro por ele não olhar esses números. Não dá para calcular isso, né? É imensurável. É imensurável. Eu vejo de coração mesmo. Quando eu passo na frente de uma loja, no comércio, qualquer loja, independente do segmento, que eu vejo ali vendedor parado, com o braço cruzado, esperando o cliente entrar na loja, falo, meu Deus do céu. Reclamando da crise. Reclamando da crise. Governo. Sabe? E a crise vai continuar. Você vai fazer o quê? Você vai lá brigar com o governo? Crise é uma transferência de riqueza, né? Pois é. Como é que está a sua mentalidade diante dessa dificuldade? Exato. Você vai ver PIBs caindo, PIBs dos países caindo e empresas crescendo. Porque é a mentalidade do líder que está ali, ó, vamos. Só que tem que ter o número. Não é só o vamos, não é só a força de vontade. Porque se eu sei exatamente com quantas oportunidades eu preciso ter naquele dia, vamos supor, é um exemplo até clássico. Você tem uma empresa aí que tem um volume de pessoas que chegam até a sua empresa, presencial. Aí, sei lá, colocar um cenário bem caótico aqui. Dos 30 dias do mês, 25 estava chovendo. E aí? Prejudicou muito o movimento presencial. Sim. Você vai ficar esperando? A culpa foi da chuva. Nossa, mas você não tem WhatsApp? Você não tem carro para levar? Não tem base de cliente? cliente? Indicações para os que já compraram? Para entrar em contato com os amigos? Afinal, classe A anda com classe A. Pois é. Então, muitas vezes, os amigos dos seus clientes também podem ser seus clientes. Pois é. Mas talvez eles nem sabem que você existe. Então, assim, são detalhes. E o cara vai culpar a chuva. Mas por quê? Ele também não sabe. Poxa, olha, se eu preciso entrar em contato com 30 pessoas por dia e hoje está chovendo, cara, eu não vou conseguir 30. Então, eu vou ter que conseguir 30 de uma outra forma. Aí tá o gap, né? Poxa, eu vou ter que conseguir 30 e ligando para a base de clientes, mandando mensagem. Não mandando promoção, né? Mas mandando mensagem. Também não mandando mensagem de qualquer jeito, mas aí você vai assistindo os podcasts, você vai saber como mandar essa mensagem. Ou contrate aí qualquer programa de consultoria da Wiggles, que a gente também vai te entregar isso pronto. Então, assim, não tem como. Não tem como. É muito dinheiro na mesa e a gente não tem nem como medir isso. A gente falou um exemplo aí de março e abril que o empresário estava deixando 41 mil na mesa. A gente foi lá e mostrou e resgatou. Ele colocou a mais no caixa dele. Fora maio, fora os demais meses ali também. Então, o nosso papel aqui não é ser gênio. Nosso papel é que a gente sabe fazer conta. E a gente não quer te passar a conta com planilha. A gente quer te passar a conta com plataforma para você medir o teu time. E quando vai para ramos de serviço, João, aí muda um pouquinho, né? Que serviço tem agendamento... Nem todo mundo que agenda comparece, mas também vai por essa ótica, né? Sim, com certeza. Aí tem uma outra plataforma, versão serviços, muito bom, né, que fala a mesma linguagem desse profissional liberal. Às vezes um esteticista, um dentista, um médico que às vezes tem a agenda dele, mas não tem o controle da taxa de agendamento, da taxa de comparecimento.
taxa de conversão. Aí são outras taxas que ele tem que olhar, que a nossa plataforma também faz esse cálculo para mostrar para ele quanto dinheiro ele está perdendo. Está na mesa ali, ele não está vendo, por talvez não lembrar o cliente que ele tinha uma consulta no dia seguinte. Às vezes as pessoas não faltam porque querem, que não lembra mesmo, né? Falta de descontrole, né? Falta de processos, falta de ferramentas. Processo. Que só falta o processo porque não tem o número. Então, quer dizer que é o indicador, que é o tema do nosso podcast aqui de hoje. Não consegue visualizar, né? Esse número, não consegue visualizar. Então, olha que interessante. Se eu sei que a cada 100 oportunidades que eu tenho, dessas 100 eu agendo 80. Dessas 80 comparecem 60. E de 60 eu fecho 30. É mais complexo do que quem tem varejo, por exemplo. Mas muda pouca coisa. Com isso, eu vou fazer a conta do mesmo jeito e eu vou saber quantas pessoas eu tenho, quantas oportunidades eu preciso ter, dessas, quantas que eu vou agendar. E aí a gente começa a fazer o quê? Vamos mexer aqui na engrenagenzinha para aumentar o percentual de agendamento? Matemática. Se a cada 100 eu estava agendando 80, e se eu agendar 90? Opa, 10 a mais. Com o mesmo número de oportunidades. Só que de 60, né, de 80 estava comparecendo metade. E se eu aumentar o número de pessoas que estão comparecendo? E se eu aumentar as pessoas que comparecem, se eu aumentar o fechamento? Do esteticista, do dentista, depende do que você vende de serviço. Então isso é muito poderoso. Que qualquer uma dessas aí que a gente aperta o parafuso, muda muito o faturamento. É impressionante isso. E o número mostra. Pode fazer conta, abrir uma planilha e fazer essa conta. Vai falar, não, eles tinham razão. Não é invenção aqui. É sensacional isso, João. Eu vejo assim o papel dos números, o empresário ignora. E você acha que isso é uma crença de ignorar? De, nunca fui bom em matemática, então que se dane, não vou olhar para os números. O que você acha disso? Eu vejo mais uma questão assim cultural, de brasileiro não investir em autoconhecimento. Principalmente quando você for empreender. Né? Empreender, você precisa saber sobre gestão, saber sobre técnicas, saber sobre marketing. Pelo menos o básico disso, para você não ficar na mão de agência, né? Na mão de gurus. Então, eu falo assim, é uma coisa cultural de achar que eu abri um negócio e ele vai caminhar normalmente. Que eu vou abrir uma porta de um negócio e as pessoas vão entrar ali e as coisas vão acontecer. Você tem que fazer acontecer. Né? Não é algo do acaso. Então, o empresário ele tem que se qualificar e tem que investir. Investir num bom sistema de gestão, investir numa boa consultoria. Entende? Então, essa crença, essa coisa cultural de achar que eu nasci assim, eu cresci assim, né? Gabriela, não é bem assim. O empresário ele tem que se qualificar. Tem que investir nele mesmo, investir no negócio dele para fazer as coisas acontecerem. Dá até para brincar, né? Se a pessoa falar que tem a síndrome de Gabriela, né? Eu faturo assim, né? Eu não vou crescer assim, eu vou quebrar assim. Vai quebrar assim, Poxa, né? Assim, deixar o ego de lado, né? Vejo que é muito essa questão de ego. Quanto que isso prejudica o empresário? Não é o tema do podcast, claro que não, mas a gente tocou nesse assunto de mentalidade, cara. Mentalidade é muito forte, porque quantas e quantas pessoas que a gente já ouviu, porque vocês acham que a gente está contando aqui coisas que a gente ouve também no dia a dia. Cara, não, mas vou ter que ficar fazendo conta? Não, eu vou fazer a conta por você? Pelo amor de Deus, né? Mas eu tenho que ficar fazendo conta se o meu vendedor está aumentando a taxa de conversão, eu só quero vender. Meu Deus do céu, mas o que gera venda é esse cara converter mais. Não, mas... E assim, eu não sei se é preguiça, se é como você disse mesmo, essa parte cultural, ou é o ego de, não, eu quero assim... Sabe quando o cara tá numa bolha e ele não enxerga aquilo? É como se ele estivesse dentro da garrafa e não consegue ver o próprio rótulo? Sim, com certeza. É incrível, né? É um grande problema. E também essa questão cultural de não investir no colaborador. Você fala, total. eu vou investir nele, eu vou dar um treinamento, mas ele vai sair da minha empresa? E aí eu perco tudo que... Eu falei, não, pior do que você investir ele sair, é você não investir ele ficar e continuar dando os mesmos resultados. Ou piorar, né? Já dizia o Albert Einstein, né? A maior loucura do mundo é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas todos os dias. É loucura, insanidade. Então você tem que se reinventar, tem que treinar, tem que investir. Seja no você como empresário ou nos seus próprios colaboradores. E entender que assim, você tem que treinar e o teu time também, porque senão você vai estar 1 milhão por hora, eles vão estar 10 por hora. Você tem que puxar o time. Tem um negócio em conjunto. Vira um gargalo, né? Vira um gargalo. Eu não acredito nesse negócio de, eu vou no curso de vendas e meus vendedores vão ficar. Pelo amor de Deus, isso é de uma ignorância.
Me desculpa quem tá assistindo se você já fez, mas isso é de uma ignorância tremenda. Como assim? Ah, porque depois eu chego e eu passo para eles. Meu, se uma pessoa tá dando um treinamento de vendas, no mínimo ela tem uma preparação, ela tem uma didática para aquilo. Sim. Se você vai querer fazer isso pro teu time não tem essa didática, você não vai conseguir passar. E se você não conseguir passar, eles não vão entender. E fora aquela coisa, santo de casa não faz milagre. Felizmente não. Você vai tentar treinar, vai entrar aqui e sair aqui, por quê? Eles já sabem, eles vão olhar para você e falar, tá querendo que eu venda mais, claro, quer comprar outro carro novo. Enquanto eu tô com a minha motinha velha e PVA atrasado. Entende? Então, é uma briga ali. Não tem como, cara. Você tem que buscar isso. Mas só que parte do pressuposto de você ter os próprios números. Sim. Se não tiver número... E outra coisa também, se não tiver número, você nunca sabe se você tá melhorando. Não. Como é que eu sei que meu time tá melhorando? Se perguntar para esse nosso cliente, esse exemplo do nosso cliente aqui, como que ele sabe que ele está melhorando? Poxa, ele está vendo a taxa de conversão. Tem uma outra cliente nossa também que o time de vendas dá muito desconto. Como é que ela percebe que está melhorando? Ela está vendo que o número dos descontos está diminuindo. E o faturamento? Agora, isso é invenção? É achismo? Não, são números, né? Isso é muito importante. João, conduzindo aqui para o fechamento. Venda tem que ter número, tem que ter processos. Mesmo tendo processo, tem que ter número para medir, mexer ali. Ah, fulano está com a taxa de conversão baixa, vamos trazer ela, aumentar. Às vezes você aumenta de um, cai o outro, aí você tem que empurrar. Então, é jogar o time para cima, só que com números, né? E você falou uma coisa muito importante, que é não esperar chegar no final do mês para ver isso. É ver isso em tempo real e ter esse acesso. João, se a gente pudesse transformar esse podcast em uma única frase, qual seria? Uma empresa sem número é como um carro sem painel. Né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, geralmente, é um abismo quando você não tem os números. Exatamente. Então, você vai passar no radar aí a velocidade acima do... Você tem que ter um painel ali que te mostra a velocidade que você tá, tudo certinho. E tem que ter os números. Gente, muito bom. Se você chegou até aqui, o final desse podcast, já manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que tem uma empresa. É muito importante ele criar essa consciência. Se você também quiser fazer o nosso diagnóstico gratuito, a gente vai deixar aqui o link abaixo. E lá nesse diagnóstico você vai conversar com alguém do nosso time e a gente vai te mostrar uma apresentação que é uma aula praticamente, tá? Mas é 30, 40 minutos ali, talvez uma hora, enfim. E dentro desse período a gente vai te mostrar exatamente tudo isso aqui no detalhe. E no final, se fizer sentido tanto para você quanto para a gente vai te fazer uma oferta aí para você entrar em algum dos nossos programas, tá bom? Outro detalhe também muito importante, se você chegou até aqui e você não pagou por esse conteúdo, pague deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal, que é muito importante. João, muito obrigado pela presença, Obrigado, conteúdo Victor. de ouro. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal.